Olá, senhoras e senhores, aqui é o Lucas do Sonar Traders e esse é o nosso estudo semanal, com os estudos referentes aos principais pares de moedas para a semana do dia 14 de abril de 2019, a terceira semana de abril. É importante frisar que as informações aqui apresentadas servem a propósitos educacionais e não devem ser consideradas como influenciadoras no processo de tomada de decisão. Então, vamos lá. O primeiro par a ser estudado é o euro-USD, o euro contra o dólar americano. A gente consegue ver que nos últimos tempos ele apresenta uma alta bem forte. Eu destacaria aqui como resistência a máxima da semana anterior de negociações, que foi 1.13211, a mínima do último dia de negociações da semana passada, 1.12556 como um suporte, e também destacaria a região aqui do 1.12 como suporte e como uma outra resistência, a região do 1.14052. No gráfico de 1 hora, a gente consegue ver que ele apresenta bem claramente essa tendência de alta e conseguimos ver uma lateralidade mais ou menos nessa região. Se a gente for projetar essa lateralidade ou consolidação, como queira chamar, a gente consegue ver que ele faz mais ou menos um tamanho próximo, principalmente se a gente for ajustar um pouco esse suporte um pouco mais aqui para baixo. O que a gente pode ver é que nesse movimento ele tá continuamente apresentando a alta. Caso ele rompa essa resistência do 1.13211, a gente consegue ir projetando ainda mais esse canal lateral. Caso ele rompa para baixo, a gente consegue ver como suporte justamente a região do 1.12.540, 1.12.832 ou até mesmo 1.12. Podemos enxergar também que, de certa forma, o EURUSD está apresentando um canal de alta e movimentos dentro desse canal também são esperados. O SDJPY, no gráfico diário, a gente consegue ver que ele está apresentando uma alta também, porém chegando num ponto de resistência muito importante. Eu destacaria aqui como resistência o 112,038. Destacaria como suporte o último dia de negociações, a mínima do último dia de negociações, que foi o 111,589, e também um outro suporte aqui na região do 109,710. Uma outra resistência a ser destacada para a semana, apesar de ser um ponto longe, é o 113,956. No gráfico de H1, a gente consegue ver como que essa alta foi bem forte durante a semana passada. Eu destacaria aqui possíveis regiões de suporte numa correção dessa pernada de alta na região entre o 111,456 e o 111,310, que são regiões de correção de 61,8% de Fibonacci e 50% de Fibonacci. Caso ele rompa essa essa resistência no 112,038, eu ficaria atento ao pullback e faria basicamente uma projeção desse movimento para cima, apesar de ter um alvo bem grande e é difícil imaginar um rompimento sem uma correção, que aí um rompimento traria um alvo aí para o 113,274 mais ou menos, para essa região. O GBP-USD, no gráfico diário, a gente consegue ver que ele vem fazendo um movimento de lateralidade, ele vem se estreitando cada vez mais e formando um triângulo, que é uma figura bem tradicional na análise técnica. Seja qual movimento ele for fazer, a gente consegue enxergar que, caso ele venha romper o triângulo, a tendência aqui é dele continuar para baixo. Caso ele rompa para cima o triângulo, o impulsionamento vai vir para esse movimento. Então, eu ficaria bastante atento, principalmente a rompimentos do triângulo, na região ali do 1.30328 para baixo, ou do 1.31326. Seja o lado do rompimento, talvez possa ditar o movimento dele para essa semana. Traçando pontos de suporte e resistência, traçaria um suporte aqui no 1.30495, relacionando as mínimas da última semana de negociação, e traçaria resistências no 1.31232, relacionado às máximas da última semana de negociação, ou até mesmo pontos mais distantes de resistência, como 1.33005. No H1,
a gente consegue enxergar que o GBP/USD ele vem fazendo esse movimento de lateralidade, já tem bastante tempo. Essa lateralidade está sendo cada vez mais estreita. Eu sugiro muita cautela nessas negociações. Para movimentos de curto prazo, o que pode ser feito talvez seja a mesma estratégia citada anteriormente no EURUSD, que é uma estratégia boa para lateralidades, que é você pegar essa consolidação e fazer a projeção dela para baixo, caso rompa a consolidação para baixo, com alvo ali no 1.29769, ou caso ele rompa para cima, com alvo de médio prazo no 1.31940. Mas eu sugiro bastante cautela justamente por ele estar numa lateralização, né, numa consolidação, e ele está se estreitando cada vez mais. Então, seja para qual lado ele for fazer o rompimento, a esperança é que se tenha um movimento bem forte. Um outro par a ser estudado, sugerido por vocês, é o EURO-CHF. Ele também vem numa tendência de alta bem forte, com correções bem rasas até desse movimento. Então, pontos de resistência, eu sugiro justamente o ponto que ele está aqui, no 1.13311. Um ponto de suporte no curto prazo, na região do 1.12902, justamente referente à última semana de negociação. Também resistências mais distantes, como aqui no 1.13848, ou suportes mais distantes, na região ali do 1.11874. Lembrando que correções de um movimento de alta tão grande assim podem ser esperadas. No H1, a gente vê essa tendência muito bem definida. É uma tendência muito bonita de se ver, porque principalmente a gente consegue ver um canal aqui mais ou menos a ser traçado. A gente consegue ver um canal claramente sendo traçado e ele concentrando máximas aqui próximas ao topo do canal em H1. Possíveis movimentos aqui é uma correção um pouco mais profunda, porque apesar da gente estar no H1, no H4, a gente consegue ver que essa tendência ela já está querendo ter uma correção. Então, eu peço que fiquem atentos a correções aqui nas regiões de 50% e 61,8 de Fibonacci, que é exatamente no 1.12499, entre 1.12499 e o 1.12301. Então, atenção a possíveis correções dessa pernada de alta, que foi muito forte nessa região. Caso tenha um rompimento aqui do fundo do canal, a gente consegue ver que podem ser regiões de seguradas do preço. Para ter, caso ele faça rompimento, ele pode vir fazer justamente uma segurada nessa região para continuar a tendência de alta, ou até mesmo ser um ponto aqui de lateralização. Outro par sugerido por vocês foi o AUD-USD, é o dólar australiano contra o dólar americano. A gente consegue ver que nos últimos dias ele apresentou praticamente uma lateralidade aí de 3 dias, então destacaria como suporte 0,71149, referente às mínimas da semana de negociação anterior, e a região aí do 0,71742 mais ou menos, referente a máximas da semana de negociação anterior. O mercado está acabando de abrir, a gente tem que ver como que ele vai se comportar. O par, a gente não tem nada muito além para falar disso, a não ser também suportes aqui no 0,70524, ou resistências também a esse topinho aqui do 0,72815. No gráfico de 1 hora, a gente consegue ver que ele vem fazendo uma tendência de alta, principalmente aqui no dia 12 de abril, ele teve uma alta bem forte, então vamos ficar atentos a correções ou até mesmo a formação dessa bandeirinha aqui que ele está fazendo. Um rompimento dessa bandeira dá alvo para a gente, justamente do mastro da bandeira, que seria algo próximo aqui ao 0,72337. Caso o preço não rompa essa bandeira, a gente consegue ver uma volta dele nessa região de consolidação, com suportes aqui no 0,71149, e aí mantendo a consolidação, como ele vinha fazendo anteriormente, ou até mesmo ele vir para essa região do 0,70524. Esses foram os nossos estudos semanais e bons trades a todos.